Muito bem, Wagner, muito bem, telespectador do Jornal da Guaru TV. A sessão ordinária desta terça-feira aqui da Câmara Municipal de Guarujá, esta terça-feira, dia 7 de agosto, mostrou bem como será o segundo semestre do Poder Legislativo. O embate entre oposição e situação acaba se acirrando cada vez e ficando cada vez mais latente, cada vez mais evidente ao telespectador. O grupo favorável à candidatura do ex-prefeito Farid Madi e o grupo favorável à candidatura da prefeita Maria Antonieta, logicamente, terão embates ideológicos aí, muito interessantes aí no transcorrer desse segundo semestre, logicamente, pelo período eleitoral, que deixa os ânimos mais exaltados. Mas, independente disso, vamos dar um resumo de como é que foi a sessão. Havia um pedido que foi apresentado por uma munícipe para a criação de uma comissão especial de inquérito para avaliar denúncias de irregularidades no fornecimento de merenda. Esse pedido acabou sendo avaliado durante todo o primeiro período da sessão, que tem uma duração máxima de 2 horas. Ele até pode ser prorrogado por 3 horas, mas algum vereador teria que ser solicitado, o que não foi feito. Então, quando terminou o período de 2 horas, esse pedido sequer foi votado, ficou adiado para a próxima sessão. Na segunda parte da sessão, os vereadores se debateram sobre um outro requerimento, um item da pauta, que pede informações acerca do fornecimento de merenda. Esse requerimento, por fim, no final da sessão, acabou aprovado por todos os vereadores. Ao meu lado, o vereador Gilberto Benzi, que é do PDT, que pode nos dar sua opinião, sua visão panorâmica da sessão de hoje e de todo esse embate que se avizinha aí para o segundo semestre no Poder Legislativo. Bom, boa noite a todos. É a volta do recesso, né? Por isso que teve uma dificuldade em relação ao tempo, né? Porque acumulou muito expediente, teve que todo ser lido no plenário. E na discussão da comissão processante contra a senhora prefeita, ela acabou ficando para a próxima sessão, já vista ter terminado o tempo. No segunda parte, nós discutimos 3 projetos, que eu não consegui entender até agora, que eu pedi, inclusive, explicação para o líder da senhora prefeita, que é em relação à mudança da data da Semana da Juventude. Hoje é a última semana de setembro, foi alterado para a última semana de junho. Eu queria saber qual o motivo, né? Porque saímos da primavera para ir para o inverno, sem nenhum motivo aparente, fiquei sem resposta, como englobou a matéria, acabou votando tudo junto. Inclusive, o requerimento do vereador Arnaldo, pedindo informação acerca da merenda escolar. O que eu vejo nesse segundo semestre, no embate político, é uma igualdade, né? Que antigamente só tinha 3 vereadores na oposição, era difícil, porém agora a gente sente que o jogo para a oposição vai ser um pouco mais benéfico, nós vamos ter mais discussão, vamos conseguir dialogar, e o que a gente quer de verdade aqui é estar realmente desgastando, ou seja, discutindo o máximo possível a matéria, para que a população possa ter ideia do que está sendo discutido e também formar sua opinião. Independente da posição do vereador A, B ou C, quem está nos vendo sabe também formar um juízo daquela matéria, e eu acredito que acho que essa é a função do vereador, é a função de fiscalizar o executivo, e graças a Deus, nesses 3 anos e meio, eu venho fazendo essa minha função de fiscalizador, com uma oposição propositiva também, sem estar em nenhum momento denigrindo a imagem de ninguém, porém, a gente sabe, né, que quando chega aqui na Câmara, o debate, às vezes a gente acaba se exaltando um pouco, peço desculpa, inclusive hoje foi um dia que acabei me exaltando um pouco com o vereador Nenck, mas pode parecer rotina, mas não é. Gosto do vereador, porém o vereador também é um vereador que tem sua posição firme, a gente tem que pegar a experiência que ele teve, né, que já passou por 7 mandatos, e tentar trazer para nós também, na juventude que a gente tem hoje na Câmara Municipal, para que a gente possa pegando mais experiência para as legislaturas vindouras, se Deus assim o quiser. Vereador, como o senhor mesmo disse, o embate agora fica mais igualitário, né? Acaba com isso sendo beneficiado o próprio telespectador, o próprio munícipe, que vê a discussão sendo cada vez, quanto mais discutir, melhor, né? Sim, inclusive o vereador hoje discutiu sobre as discussões inócuas, né? Que, no meu ver, também não tem discussão inócua. Eu acho que a discussão é salutar, independente do tema que é colocado aqui em pauta. Para começar, se colocou em pauta, já não é besteira, é uma coisa que tem que ser discutida. E discussão é isso aí. O vereador Cândido vai ter a sua opinião, o vereador Benzi vai ter uma opinião, às vezes, contrária, às vezes não, e nós vamos tentar fazer prevalecer a nossa vontade. Eu defendo a minha tese, defendo a tese dele, e aí, como diz o nosso regimento, melhor dirá o doutor plenário. Bom, você, telespectador do Jornal da Guaru TV, pode aproveitar. Eu vou até fazer uma virada aqui, conversar também aqui com o vereador Cândido Garcia Alonso, ele que até poucos meses atrás era o líder do próprio governo aqui no Legislativo. Pudesse fazer um resumo da sua visão da sessão de hoje, essa que é a primeira sessão após o recesso.
A sessão de hoje ela foi marcada primeiro por duas discussões, né? A primeira parte dela, inclusive, demorou muito para a gente estar apreciando os dois requerimentos de comissão processante. Com isso, eu entendo que os vereadores, inclusive eu, perderam a oportunidade de fazer a apresentação de trabalhos que são importantes para a cidade. A segunda parte, nós discutimos aquilo que estava na pauta do dia, eram 2 projetos de lei e um requerimento. Eu fiz questão de salientar num projeto de lei que foi apresentado pelo vereador Ades, entendendo que ele é muito interessante para a cidade, que trata sobre a questão da colocação de placas em obras públicas, estabelecendo critérios, isso inclusive no próprio edital de novas obras. Tive divergência referente a um item apenas, fui vencido, acato o plenário, mas foi interessante o debate. Tá? O debate, é claro que ele está aflorando, bem falou um vereador no plenário, que hoje é difícil a gente fazer uma discussão na Câmara sem que também venha à tona as nossas posições. Eu, como ex-líder da prefeita aqui na Câmara e atual líder do PMDB, partido da prefeita Antonieta, tenho um posicionamento, defendo uma convicção, assim como o vereador Benzi, que me antecedeu, inclusive na entrevista, ele tem hoje uma posição, e ele vem mantendo essa posição. Eu acho que nós temos, ao longo desse mandato aqui, coerência. Ele sempre teve a posição dele e eu o respeito por conta disso, como respeito a outros vereadores, e eu também tive sempre uma posição de estar defendendo os interesses da cidade e as posições que a administração encaminhava para cá, e continuo fazendo isso, além de estar fiscalizando, além de estar sugerindo e além de estar fazendo os projetos. Me parece, Valdir, que esse segundo semestre promete mais calor nos debates, vamos ir com essa expectativa. Esperamos que esse calor nos debates seja em termos de ideias, seja em termos de projetos e propostas para a nossa cidade. Muito obrigado, vereador Cândido, muito obrigado, vereador Gilberto Benzi. Também aqui presente aqui na sala de imprensa aqui do Poder Legislativo, o vereador Antônio Ades Filho, que é o autor do projeto de lei que estava na pauta e acabou sendo retirado. O senhor pode explicar por que a retirada do projeto, vereador? A retirada do projeto é porque o vereador Edilson ele julgou necessário fazer algumas ponderações e poder melhorar o projeto. E nós entendemos que sempre que um vereador pede para que o projeto possa ser melhorado, evidentemente que há que ter flexibilidade. E nós entendemos também que aqui é uma casa política. Tá? Não é porque agora estamos no período eleitoral, não, que não possa se debater política, política partidária, política... A política é para ser discutida aqui mesmo, aqui é a casa do povo e a casa dos políticos. E é aqui que tem que ser discutido sobre partidos, sobre candidaturas, sobre projetos, sobre ações, sobre fiscalização. É aqui mesmo que tem que ser discutido. Eu acho gozado agora que as pessoas estão começando a achar que agora, por ser um período eleitoral, as coisas estão acaloradas. Sempre estiveram. É que quando eu estou na situação, tá, eu ajo de um jeito. Quando eu estou na oposição, eu ajo do outro. O PT sempre foi oposição e quando chegou no governo, não quer que seja aprovada as coisas. É assim que funciona. Não há que se colocar minhocas, porque o jogo é esse. Quando eu estou num time, eu defendo aquela bandeira. Quando eu estou no outro, eu defendo a outra bandeira. É assim com o jogador de futebol, é assim com os atletas, é assim com a vida. Então, é assim com as empresas. Quando eu estou numa empresa, eu defendo a empresa. Quando eu estou em outra, eu defendo outra. Você agora, Valdir, você está nessa empresa, você está defendendo essa empresa. Quando você estiver em outra, é evidente que você vai defender a outra. É o jogo da vida. Não há que se colocar gente do bem e do mal. Todos somos políticos e nós defendemos nossas ideias. O projeto deve voltar nas próximas semanas, então. Com certeza, se o vereador Edilson assim o fizer, nós entendemos que as placas têm que estar nas obras. A população merece saber que aquela obra custou tanto, tem um determinado período para se concluir, que o dinheiro é oriundo do governo do Estado, do governo federal, do Tesouro Municipal, enfim. Nós não podemos passar por um Ademar de Barros e ver aquela obra, não saber quanto custa, quem está fazendo, qual o engenheiro responsável, quanto tempo ela vai permanecer daquele jeito, e nós entendemos que há que ter as placas. Não é possível agora, nós estamos vendo a General Rondon, ali na frente da Escola Objetivo,
que vai ser recapeada sem uma placa, enquanto a gente entra no bairro aí, no Paicará, em Vicente de Carvalho, Jardim Progresso, aqui pelo Santo Antônio, pela Enseada, inúmeras ruas tão importantes que precisam de uma recuperação, e a gente está vendo agora que vão recapear uma avenida que já está pronta, que estava em condições adequadas de tráfego. Eu acho que quando tudo no bairro já está feito, aí sim a gente pode embelezar. Agora, embelezar uma avenida, tá? Para que todas as pessoas passem por lá e falem, olha, a prefeita está fazendo as obras, só nas principais não, né? Dentro do bairro é que o pessoal está precisando. Muito obrigado, vereador. Como você, telespectador, pode observar, os assuntos cotidianos do município de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho são tratados aqui, nas sessões da Câmara, toda terça-feira, às 15 horas. Ou assista este mini resumo no telejornal da Guaru TV. Uma boa noite a todos.